Shalom, shalom, povo de Deus, que é o apóstolo Ronaldo Drogovic do Comando Águia para te servir aqui nesse lugar, para a segunda aula do nosso treinamento de cura 2.0. E eu quero falar algo aqui para vocês muito específico que Deus já colocou no meu coração a respeito de cura para alma, corpo e espírito. Amém? Quando você se converte, o teu espírito de maneira instantânea, tá, a aceitar o Espírito Santo perde a natureza adâmica, que quer dizer, vem de Adão, a natureza pecaminosa, a qual você nasce e já tende a satisfazer os desejos da carne, tende já a inclinar, tá, para satisfazer tudo aquilo que a tua alma diz que é bom, né? Depois, quando você aceita Jesus, ao entrar o Espírito Santo dentro de você, que vai habitar mais ou menos aqui na boca do estômago, como eu já tenho dito para vocês há muito tempo, a gente sabe que é porque quando vai se fazer impartição, transferência de dons, esses músculos, tá? Mais ou menos onde eu tô com a mão aqui, chegam a levantar dos mais sensíveis. Amém? Eu tenho filmagens desses músculos levantando quando a pessoa está caída no chão. Mas, apóstolo, é espírito, músculo não tem que levantar, abrir nada. Eu sei, querido, mas é uma reação do corpo para aquilo que está entrando. Amém? Assim como você sente arrepios, esquentar a parte do corpo, tem vontade de explodir, orando em língua estranha, ou explodir entregando mistério, entregando profecia, é uma das manifestações físicas daquilo que é espiritual. Tá bem? Então não que eu queira misturar, mas quero mostrar para vocês que nós temos, né? Esse corpo tritocômico, que é o nome certo de falar, mas ninguém quer falar difícil aqui. É um corpo trino, igual Deus, Pai, Filho e Espírito, nós somos alma, corpo e espírito. Tá? Eu quero que você entenda e pratique, não que você apenas fique sabendo. Amém? Você vai ver a diferença imensa que tem. Tá? Então, teu espírito, você aceitou Jesus de livre e espontânea vontade. Tá? Você estava vivendo a tua vida do teu jeito, você que era dono do seu ser, e aí você vai e chamou o Senhor Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Convidou ele, né? Senhor Jesus, vem ser meu Salvador, vem escrever meu nome no livro da vida, vem me salvar. Aí ele entra. Como é que ele entra? Através do seu espírito, porque ele está onde? Assentado à destra de Deus, preparando a nova Jerusalém. É o que a Bíblia diz. Então, quando esse espírito entra, ele muda aquele teu espírito de natureza adâmica para a natureza de Cristo, que é o segundo Adão. Então, aí teu espírito se converte de maneira instantânea. Tá? Teu espírito, presta atenção. Tá? Pra você não falar, não foi assim comigo. Calma lá, deixa eu explicar. Dá uma chancezinha para mim. Então, teu espírito se converte de maneira instantânea, mas ainda falta, né? A tua alma se converter e o teu corpo obedecer. Então o que acontece? Aí começa uma briga aqui dentro, porque antes você só queria satisfazer os desejos da tua alma. A tua carne está pedindo, vai festar, vai pegar mulher, pegar homem, né? Depende do sexo aí. Vai bagunçar, vai se divertir, vai festar, vai dormir tarde, acordar cedo, maltratar o corpo, né? Bebendo bebidas alcoólicas, drogas, e aí por diante eu estou dando um exemplo, tá bem? Então o que acontece? Quando essa alma começa a militar, brigar com o espírito, essa guerra toda, é o que eu estou falando de cura, hein? Essa guerra toda que acontece faz com que você fique em cima do muro. Você começa a olhar, fala, mas antes não acontecia nada, eu pecava e não estava nem aí, agora tem algo que me alerta. Esse algo é o teu espírito que perdeu a natureza de Adão e agora tem a natureza de Cristo. Então ele vai querer te levar para uma vida de santidade, de temor a Deus, de obedecer todos os mandamentos bíblicos. Por mais que você não conheça, o Espírito foi habitar aí dentro, conhece. Então quando você for transgredir a palavra, desobedecer a Deus, desagradar a Deus, tá? Esse Espírito, o Espírito Santo, vai te mandar essa informação para onde? Para a tua mente. Isso está errado. Ei, não ultrapasse essa linha. Ei, aquele ali é o teu limite. Então ele vai começar a colocar, tá, a tua alma para pensar. Você vai ficar com ponto de interrogação. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E assim é também com o teu físico.
Teu corpo você vai ter que escolher, vou obedecer, não vou. Por isso você fica mais espiritual quando você jejua. Você está dizendo para o teu corpo que tem horários pré-estabelecidos por hábitos, tá? Por conduta, que você come mais ou menos todo dia aquela hora. Você pode ver, se você passar, por exemplo, a hora do almoço 2 horas, que era para você almoçar, você não almoça, você volta a não ter fome, teu organismo começa a emitir sinais para você de que, estou esperando a janta. Pulou o almoço, deu alguma coisa errada aí, mas agora, entende? Teu organismo já tem, as células têm uma memória de DNA já de até 10 gerações para trás. Não posso entrar muito nisso agora, mas ela tem uma carga de memórias, de traumas que está dentro de cada célula. Dos 30 trilhões de células que você tem memória lá. Você vai falar, eu não percebo muito isso. Calma que no desenrolar de tudo você vai perceber e falar, meu Deus, é isso. Sabe, os traumas ficam dentro das nossas células, não só na cabeça. Tá? E eu fui num treinamento Corpos Transmissores de Glória e também vi parte disso. Tá bem? Então o que acontece? O teu corpo, por causa de traumas, por causa de decepções, por causa de passar muita ansiedade, depressão, raiva, traições, teu corpo começa a emitir, essas células começam a emitir frequências, tá? Negativas, coisas ruins, e um lado do teu corpo vai pipocar. Tem pessoa que, por exemplo, tem uma úlcera, criou uma úlcera, por quê? Passou nervoso com situações que não tinha nada a ver com o teu corpo. Mas o teu corpo refletiu, uma parte do teu corpo refletiu, aquele desconforto, aquele desgaste, aquele trauma, sabe? Apareceu lá naquele lugar, né? Eu sofri um trauma com a perda da minha mãe na pandemia, no Covid, né? Fiquei muito chateado, a família toda foi toda descompensada e eu adquiri um problema de hernia de disco fortíssimo, né? E não sabia por quê. E nos médicos, os médicos falaram, você não tem nada aqui, cara, né? 5 médicos fazendo ressonância magnética e várias coisas. Então Deus me permitiu passar por isso para entender mais sobre cura física, autocura, sabe? O que você pode fazer para se livrar dessas coisas todas, né? E eu fui mergulhando no mar de informações de generais de Deus. Uns estão aqui atrás, que aqui é o tabernáculo, tem a fotozinha de alguns aqui para a gente lembrar deles, né? Mas são, na verdade, 83 pessoas que nós temos estudado os livros, os vídeos, os áudios, os cassetes, tudo que deixaram, né? 83. Então, eu quero hoje, nessa segunda aula, dizer para vocês que no nosso corpo, alma, corpo e espírito, tá? Ele pode sofrer de um lado, pode sofrer do outro, mas ele consegue demonstrar para você que alguma coisa está errada no físico, mais do que no espírito, amém? Na alma, vai mostrar no teu físico, tem coisa ruim, eu estou pondo para fora, né? Cresceu um caroço, deu dor em tal lugar, desconforto aqui, enfermidade lá, sistema imunológico baixo, é uma montanha de informações, mas você vai juntando tudo e o Espírito Santo vai te guiando e você vai entendendo, tá? Que está tudo conectado, está tudo ligado e nós precisamos pegar essas peças desse quebra-cabeça que às vezes estão meio soltas para nós e tentar com o Espírito juntar em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Você começa a ligar uma na outra e começa a te dar uma visão macro, uma visão ampla do que são as enfermidades e como você pode ser uma peça importante no tabuleiro de Deus nesse mundo aqui para ajudar outras pessoas e fazer com que elas fiquem livres de tratamentos, de medicamentos, de enfermidades, de problemas de depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade e o vasto número de enfermidades físicas, tá? Também vamos ter que entrar em libertação para falar como que feitiços, como que magias, como que forças negativas, demoníacas, satânicas conseguem também operar no corpo humano, tá? E não vamos tratar isso de maneira religiosa, do que os outros acham, mas daquilo que o Espírito Santo traz, tá? Aquilo que funciona para você tomar posse, para você ser usado, e nada de ficar enrolando e falando de teorias e tal. Nós vamos direto no assunto para ver o que funciona, amém? E não aquilo que acham.
Porque aquilo que acham, tem muitos livros, é só você ir procurar. Mas aquilo que funciona, você tem que ter ali, aconteceu comigo, eu tenho essa experiência de vida, tá? Então, se você é muito usado em alguma área, Deus te usa frequentemente, você vai somar as tuas experiências, melhor ainda se você tiver gravado. Isso, porque quando se grava, fica eternizado aquilo ali. Você pode mostrar para as pessoas que hoje, num mundo de notícias de fake news, né, nunca se sabe quem está falando a verdade e tal, mas contra fatos, não tem argumentos, né? Então, se tem vídeo, essa pessoa foi curada dessa maneira e tal, a pessoa pode até achar, essa pessoa foi paga para dar um testemunho de cura, né? Mas é difícil você pagar 22 mil pessoas para falarem a respeito disso. Então, você que tem o Espírito Santo, você vai ver vídeos de pessoas dizendo que foram tocadas, foram curadas, foram abençoadas, e aí você vê na face delas a mudança da face de uma pessoa que tinha dor para uma pessoa que foi livre, está liberta, está sã, está curada, está sarada, está plena para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá? Queridos, eu parei numa anotação que eu tinha feito na aula passada, em 1 Pedro 2,24, só para relembrar você, dizendo: levando ele Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Você deve estar dizendo: apóstolo, eu já li isso, decorei isso, eu sei disso. E aí está a diferença de quem consegue receber a cura de quem não consegue, tá? Muitas pessoas sabem disso, olham para isso, mas não conseguem viver. E Jesus garantiu pela sua palavra que elas estão curadas agora. Mas, apóstolo, por que nós estamos enfermos então? E é nesse ponto em diante que eu quero falar com você, tá? Receber a cura, querido, é assim como receber a salvação. É simplesmente uma questão de tomar posse do que já é nosso pela obra do Filho de Deus. Amém? Jesus abriu um caminho para que todos fôssemos curados e sarados. Apóstolo, mas eu ainda estou enfermo. É aí onde está o ponto, tá, queridos? Alguém disse assim: eu já li essas maravilhosas promessas, apóstolo, né? As escrituras sobre cura, né, não são só promessas, são declarações para a nossa vida. São decretos. E decreto, assim, pode ter sido decretado, mas você não absorveu, você não adquiriu, ficou pairado no ar. Existem muitas promessas que Deus fez. Como tem Bíblias em todo lugar. Aqui eu tenho 3 exemplares na minha frente. Só que, se ela ficar fechada, amém? Aqui eu tenho uma. Se ela ficar fechada, ela é um tijolo de papel. Amém? Ela aberta é Deus falando conosco. Não tem como você ter um relacionamento pleno com Deus sem estar lendo as Escrituras. E no Salmo 1 diz que você é comparado a um carvalho que foi plantado à beira de riachos. Amém? Que dá fruto no tempo certo. Amém? Que as suas folhas não secam, né? E sempre você dá fruto. Então o que acontece? É igual você pegar um dedo e cortar ele, sabe? Colocar ele 1 centímetro de distância, né, do resto do corpo. Né? Ele vai morrer, ele está perto, mas ele não está grudado. Tá? Assim somos nós. Eu conheço essa palavra. Eu conheço. E o outro fala: ei, eu tomo posse, eu cito. Amém? Você vai entender o mistério. Tá? Na mente de Deus, você já está ação. Aquilo que era para ser feito já foi feito pelo seu Filho, tá? Então ele lançou as doenças e as enfermidades todas sobre Jesus, e você precisa entender isso, e quando você entende, tome posse, começa a fluir para a tua vida. O Rei dos Reis, né, tomou sobre si, né, todos esses males em favor da humanidade. Você não precisa carregar o fardo que Jesus já carregou para você. Amém? Então, queridos, ao permanecer nessa fé em Deus, seu corpo, tá? Ele vai começar a ficar de acordo com a palavra. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não está ouvindo, se não tem alguém te falando, mas você está lendo, vai ter o mesmo efeito.
Ou se você ouve MP3, né, Bíblia narrada, né, tem uma na voz do Cid Moreira, né, que é um barato, a voz dele é tremenda, né, uma das vozes mais lindas do Brasil. E você vai ouvindo aquilo, vai ouvindo, você vai se enchendo de fé. Aí a depressão vai embora, a síndrome do pânico vai embora, complexo de inferioridade vai embora. As tuas células todas começam a ser curadas e saradas pela unção que emana de dentro da palavra. Você vai falar, eu não lembrei disso, existe uma unção liberada na palavra de Deus. Essa unção liberada destrói o jugo. Às vezes você não está num ambiente que as pessoas operam cura, mas você está num ambiente onde você está lendo a palavra, entendendo a palavra, e aí aquela unção está ficando notável no ambiente, está ficando palpável, e aí assim as suas células são curadas, o seu corpo é livre, sabe, de toxinas, de todo mal, e você vai ficando são. Amém? Cada sintoma, querido, tem que desaparecer quando você começa a citar a palavra. Então tem uma diferença muito grande daqueles que conhecem para aqueles que continuamente ouvem a palavra ou leem a palavra, tá? Eu vou ler para você exatamente como está no Salmo 1, porque é bom que você decore trechos bíblicos, você tenha uns assim na ponta da língua, porque você começa a citar eles com maior frequência. Então você pode pegar os versículos que você mais ama, escrever nesses papeizinhos, post-it, colar na tua casa, no teu quarto, para todo lugar, porque isso vai trazer cura para o teu corpo, saúde para os teus ossos. Amém? Eu vou ler para você agora Salmo 1. Aleluia. Os salmos que foram escritos, né? A maioria por Davi, mas também por Asaf, né? Por anônimos, viu, queridos? Tá? Por Ezequias, Josias, Esdras, Neemias, mas vamos lá. Salmo 1, olha o que diz. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta em reunião de zombadores. Ao contrário, sua pleno aqui para mim, vem falar de alguém flat, alguém nivelado, alguém próspero, tá? Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Dia e noite, querido, sempre. A pessoa sempre tem uma Bíblia à mão, sempre está lendo as promessas, sempre está tomando posse da palavra. As suas células vão absorvendo isso. Cada átomo do seu corpo vai absorvendo isso. Cada nêutron, cada elétron, isso tudo começa a girar em teu favor e todas as coisas começam a cooperar para a sua saúde, para o seu físico. Amém? Aí continua aqui, ó, dizendo que você que faz isso, que medita nessa lei do Senhor de dia e de noite, tá, onde a sua satisfação está na lei dele, onde você não imita a conduta de pecadores, não segue o conselho dos ímpios e nem se assenta com zombadores, você será ou você já é uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham, tudo o que realiza prospera. Queridos, isso tudo inclui a tua saúde, inclui tuas finanças, inclui todas as coisas que você começa a tomar posse para finanças, para físico, para o emocional, para o espiritual. Você começa pela fé a atrair as coisas para serem materializadas. Amém? Vamos continuar aqui. Tudo que realiza prospera. Já não é o que acontece com os ímpios. Quem que é ímpio? As pessoas que não conhecem a Deus, né? Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. A palha que também fala da palha que vai ser jogada, né? Diferente do trigo. O trigo vai ser guardado no seu celeiro e a palha vai ser dispensada no fogo que nunca se apaga. Tá bem? Então olha que forte. São como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento. Aqui já fala do batismo com fogo. Amém? O julgamento, quando o nosso advogado voltar juiz, aí vai ter julgamento.
Aí a Bíblia diz lá em Mateus também que a palha ele vai jogar no fogo que nunca se apaga, tá? Junto com o joio, que é a mesma coisa, né? Mas o trigo ele vai guardar no seu celeiro, amém? Que é o céu, tá? Nem os pecadores sobreviverão na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Queridos, para você ser um carvalho de justiça, nação santa, sacerdócio real, uma pessoa que é curada pela unção, uma pessoa que é cheia da unção, que faz o livre acesso, que libera nas pessoas, que anda como alguém diferente dos ímpios, dos zombadores. Você é um ser todo sobrenatural, carregado de dons, carregado de um espírito que não é o espírito que está aí no mundo, porque o mundo não pode receber. Amém? O mundo não pode receber o espírito que você recebeu, tá? Então, você já está dotado, quer dizer, capacitado para poder viver essa saúde plena, tá? Assim, não só sendo uma árvore frondosa, bonita, tá? Saudável, que dá frutos que outras pessoas vêm comer, né? Que as folhas servem de remédio para as nações, tá? Você vai por aí entregando isso também para as pessoas, tá? Por isso é tão importante ser treinado nos mistérios, nas curas. Poxa, até hoje nós estamos em 2023, tem 8 bilhões de habitantes no globo, ninguém fez um livro ou um treinamento em vídeo ou pôs na internet que a gente saiba, falando como combater cada enfermidade, o câncer, a osteoporose, o lúpus, a paralisia infantil, e aí por diante. Um por um. Ninguém. Por quê? Porque não foi unido, não foi juntado essas informações para poder repassar essas informações. Hoje Deus falou comigo que até um livro nós vamos ter que lançar, tá bem? Desses vídeos que nós vamos fazer agora, o treinamento de cura 2.0, somando com 1.0, para a gente poder entender o máximo sobre cura física, cura emocional, amém? Para a gente poder operar. Eu estava pegando, agora há pouco, fiz um estudo de livros que falam de cura que estão, por exemplo, na internet. Escrevi lá cura, livros, e existe muita gente trabalhando com coisas, com espíritos estranhos, com medicina na China, na Índia, em um monte de lugares, né? Usando pontos chakra e cristais e patuás e muitas coisas estão usando. A gente vê discípulos daquele Dr. Fritz, né, que dizia que um espírito maligno encarnava nele e ele pegava lá uns bisturi, né, ia lá e cortava as pessoas sem anestesia, sem nada, né? Pessoas entortando garfos com o poder da mente e tal. Aí a pessoa vem e recebe uma cura num lugar ali e depois sai com outra enfermidade em outro lugar lá, né? Porque Satanás não veio para curar, ele veio para matar, roubar e destruir. Então o Senhor quer nos levar para um novo nível de controle e autoridade para operar nos 9 dons do Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando mais de cura, né? Mas não tem como você destacar um do outro. Acontecem muitas coisas com vários dons juntos, unidos, né? Então, queridos, tem uma diferença muito grande entre você ouvir falar de algo e você ser aquela pessoa que executa aquele algo, que tem o controle, tem a autoridade para falar, agora eu vou fazer isso, né? Agora eu vou chamar os enfermos para frente e eles serão curados. Existe um posicionamento muito legal para isso acontecer, porém, sem conhecimento não vem essa autoridade. Essa autoridade você só conquista ela quando você tiver um amplo conhecimento da área. Mesmo sendo um universo muito extenso, esse ambiente de curas, enfermidades, doenças,
bactérias que causam coisas, fungos, vírus, trabalhos malignos, sabe? Dardos inflamados, é um ambiente muito grande. Mas tem como você ir conseguindo conhecimento e uma hora você chegar num lugar que você vai dizer assim, olha, eu entendo que ainda falta muito para aprender, mas muito já foi aprendido. Amém? Então não é soberba, é querer passar para frente o que está escrito em Mateus 28:19, que é: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, quer dizer, se você consegue operar algo que Deus te mostrou, ó, vai por esse caminho aqui, mesmo não sendo 100%, mas você já conseguindo bastante resultado, sabe? E eu falo de resultados agora de uma maneira mais clara para você, eu falo de resultado de êxito em cura de mais de 98%. Imagina, você vai nas igrejas e sempre ou você consegue 100% das curas, ou fica uma ou duas para trás só. Tá? Eu lembro que eu fui para Belém, de 349 pessoas, 3 ficaram para trás. Imagina qual que é a porcentagem. Né? Se fosse 99%, de cada 100, uma fica para trás. Né? Foram 349, então foi menos de 1% nesse dado que eu tenho de Belém do Pará, quando nós filmamos e colocamos na íntegra, as 349 curas. Então, quer dizer, tem muita coisa para você mergulhar, mas primeiro você tem que desejar isso, fazer a oração que eu vou fazer com vocês agora, pedindo para Deus dar instrução a respeito dessa área, da profundidade, da autoridade, e liberar dons de cura variados sobre nós, dizendo que nós estamos fazendo isso para auxílio da noiva, tá? Para a cura da noiva do Cordeiro, que é a igreja, né? Para a cura das nações, das pessoas que precisam, né? Então, por causa desse coração, por causa dessa motivação de não guardar só para si, mas de repassar para as pessoas, é o que tinha no coração de Jesus, quando ele disse: vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Puxa, apóstolo, muda o disco, parece ser a mesma coisa. Não, é um entendimento que demora um pouco para chegar, mas quando ele entrar na tua cabeça que você é um embaixador, que você foi chamado para essas coisas, que existe uma batalha, mas é para você vencer, você foi chamado para vencer, você recebeu unção, autoridade, recebeu a Bíblia como manual, recebeu essa motivação do Espírito que em ti habita, amém? E aí sim, tomando posse de toda a palavra de Deus. Então você não vai ser um grande ministro de cura se você simplesmente não tiver conhecimento. Você precisa ter conhecimento de todos os versículos que falam de cura da Bíblia, estudar cada um deles, ver os vídeos de situações a qual nós estávamos diante de pessoas com problemas físicos e nós tivemos êxito, como nós tivemos êxito, o que nós fizemos. É sempre bom você ter alguém na frente mostrando o que fez, por isso esses generais são tão importantes, e os outros também que não estão com a foto aí, são tão importantes para nós, porque nós temos pessoas que já trilharam um caminho antes de nós, que deixaram fragmentos para serem hoje, degustados, né? Então você vai pegar um livro antigo lá da Kathleen Kuhlman, tem informações tremendas a respeito de cura. Você pega lá do T.L. Osborne, do Oral Robbins, do Kenneth Hagin, da Mia McPherson, do Smith Wigglesworth. Então são vários livros que nós vamos mergulhar, tá? Eu já tenho uma pilha aqui, mas nem vou mostrar para vocês a pilha, porque eu quero passar só o que é de mais importante que eu vi nesses livros, sabe? Pegar o néctar de cada um, senão fica muito extenso. E aí você vai entender quais foram os caminhos que eles passaram e que nós conseguimos passar, pois o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, não quer bloquear nada para você. Ele quer que você tenha sucesso nas suas ministrações, flua nas suas ministrações. Quando eu paro diante de alguém que não acontece a cura, a gente sabe, eu escrevi a apostila, né, com 5 bloqueios para a cura que podem ser contornados, são contornados enquanto você está na frente da pessoa já, mas tem bloqueios, tem muitas coisas que acontecem, mas nós vamos atrás de cada uma delas e eu quero apresentar isso para você, para que você venha mergulhar junto, operar junto, para você ter os teus testemunhos tremendos a respeito dessas coisas do Senhor. Amém, queridos? Então você tem que tomar posse
tá? Também de Mateus 18:18, onde 2 ou 3 concordarem de algo na terra é ligado nos céus. Então, quando você é um ministro e a pessoa que vai ser curada está na tua frente, tá? Quando você pergunta para a pessoa, você crê que você vai ser curado? Quando a pessoa diga, eu creio, fecha os olhos e estende as mãos para receber uma ministração, acontece aí um código é acionado muito forte, que é o dessa palavra, onde 2 ou 3 concordarem de algo na terra. Se você concorda, que você já é ministro, você está na frente dele, você está ali para oferecer uma ministração de cura, e a pessoa diz que crê, fecha os olhos e estende as mãos, queridos, já somos 2. A Bíblia diz onde 2 ou 3, quer dizer, 2 já funciona. Então, onde tem 2, se você está bem posicionado como ministro, você precisa conhecer bem das Escrituras para você ter essa bagagem de conhecimento, tá? Não todas as Escrituras. Nós estamos falando de cura. Então, você tem que ter bagagem a respeito das curas. Para quê? Para que se acontecer alguma coisinha diferente do padrão, do habitual, você contorna por persistência, insistência, determina o que vai acontecer, e como embaixador de Cristo, cheio de autoridade, aquilo que você faz acontece. Amém? Eu disse na aula passada que nós tivemos uma lição muito linda. Aqui aconteceram muitas curas no treinamento passado, muitas foram reveladas através de palavra de conhecimento, mas quando nós falamos que nós tínhamos, ou eu tinha, dom para cura de ceratocone, né? Que é uma enfermidade dos olhos, e um rapaz falou, eu tenho. Quer dizer, nós chamamos todos os enfermos para frente, e o rapaz esqueceu que ele enxergava tudo de maneira dupla, né, com o ceratocone nos olhos. E nós oramos para ele, ficou curado, ficou abismado, ele ficou feliz. Há pouco ele estava curando outras pessoas, eu pus ele para ministrar também. Então, querido, é muito importante que vocês tomem posse dessa palavra de Mateus 18:18, sabe? Se apropriando, dizendo, não, eu estou concordando aqui com o meu irmão e tem que fluir agora. Você vai estar, às vezes você não tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você já tem ali uma fatia do grão de mostarda. Uma fatiazinha você tem. Então você misturou aquele pouquinho de fé com os dons que você tem, com a unção que foi liberada, e tem que acontecer. Por um meio ou pelo outro, tem que acontecer. Amém? Pode ser que você não tenha um dom específico para a cura de alguma coisa, mas é tua obrigação tentar, sabe? Ir lá e forçar, e pôr a mão, e tentar, uma não deu, vai de novo. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, orou 2 vezes por um cego, eu repito isso muito, tá? Tem coisas para mim que viraram leis espirituais. Se o Rei da Glória orou 2 vezes, é porque existe uma resistência. Muitos dardos inflamados do maligno têm alguma ligação com alguma brecha no passado, com pecado, maldição hereditária, entrou por algum lugar. Amém? Mas aí você, por insistência, por autoridade, sabe? Por unção, por conhecimento, só tem autoridade quem tem profundidade. Se você tem profundidade, você tem autoridade. Amém? Então você vai lá e teima, não é assim, é do meu jeito, a pessoa vai ser curada assim e tal. Tem vezes que eu vou orar para as pessoas, elas estão na minha frente e elas param completamente fechadas na minha frente. Para lá e pode orar, apóstolo. Você olha na cara dela que ela está fechada. Aí você cutuca ela, shalom, doutor Manuel. Você cutuca ela e fala, ei, você está fechada, você parou aqui na minha frente, aqui, completamente fechado, se abre, aí a pessoa não sabe como, você fala, se solta a clavícula. A hora que ela solta a clavícula, às vezes, sabe, é um sinal físico. Soltou a clavícula, tá com a testa fechada, soltou a face, sabe? É a hora que a unção entra. Se às vezes você desperdiça a unção antes e você está recebendo um alerta do Espírito que aquela pessoa está fechada, mas você está teimando da maneira padrão. Não adianta continuar ministrando se a pessoa está fechada, sabe? Então o Espírito vai te dar esse pequeno toque, pequeno, quase você não sente. É um toque, a pessoa está fechada, você, está fechado, e tem sinais físicos. Aqui, clavícula levantada, às vezes mãos fechadas, braço cruzado, cara fechada,
dura demais, você dá uns tapinhos nela, nesse que ela deu, você ministra a unção sobre ela e a enfermidade é destruída. Amém, queridos?